Agora eu queria falar sobre um assunto, bom, todos esses assuntos a gente gosta muito, né? Mas esse assunto em particular eu acho muito interessante, que é não existe verdade, não existe realidade. Esse conceito foi criado pelo ser humano para tentar enquadrar, né, botar rótulo numa situação qualquer. Realidade, verdade, todas essas coisas são coisas individuais. A gente enxerga o mundo através dos nossos padrões, das nossas crenças, do que a gente acredita. A gente olha para uma coisa, a gente utiliza todo o nosso repertório emocional e de crenças tal para analisar aquela coisa, aquele fato, aquele objeto, aquela circunstância. E a gente dá o veredito em função daquilo que a gente conseguiu depreender vis-a-vis o que você é. Você imagina que a gente aquele exemplo que eu gosto muito, que você pega 10 pessoas e bota elas no mesmo lugar, ao mesmo tempo, e observando uma cena, passam 2 pessoas correndo. Todo mundo viu aquilo ao mesmo tempo, sob o mesmo ponto de vista. Aí você pede para cada pessoa escrever num papelzinho o que ela acha que estava acontecendo ali. Eu vou exagerar, até porque não é exatamente isso, mas a grosso modo, a pessoa que tem uma pessoa esportista que gosta dessa questão, ela vai achar que as pessoas estão ali fazendo ginástica. A pessoa que tá com medo, está insegura com a violência, vai achar que é um assalto. A pessoa que não consegue lidar muito bem com o seu tempo, ela vai achar que eles estão atrasados, enfim. E não importa que de fato, nesse momento, né, nessa experiência, não importa o que estava acontecendo. Eu quis provar que as pessoas, no mesmo hora, no mesmo lugar, com o mesmo ponto de vista, olhando a mesma coisa, né, vão ter conclusões diferentes do que está acontecendo. Então é muito apropriado para este momento do mundo em que as coisas estão muito polarizadas, porque eu olho um fenômeno e eu tenho certeza de que aquilo é uma coisa boa ou uma coisa ruim, e aí tem um imbecil que acha o contrário de mim. Como é que ele não está vendo? Coisa óbvia que está ali diante de nós, como que aquele idiota não está vendo o que eu estou vendo? Porque aquele idiota tem outra construção mental, tem outra construção de padrões e de crenças, e ele acha ser um idiota também, porque ele tem o mesmo raciocínio. Como é que aquele idiota não está vendo o que eu estou vendo? Por quê? Porque cada um está enxergando uma coisa diferente, sob o seu ponto de vista. Tem uma história do Pirandello, aquele dramaturgo, que eu não me lembro bem se é exatamente isso, mas várias pessoas assistiram a morte de alguém. E elas foram chamadas para dar o seu depoimento na polícia. Todas falaram a verdade. Todas falaram o que viram, só que cada um deu uma versão. Um disse que foi acidente, outro disse que foi assassinato, outro disse que foi suicídio. Eu não sei se essa história, se ele tem essa história, mas se não tem, tudo bem, ele é boa do mesmo jeito. Cada uma do lugar onde estava, lugar, espaço e tempo, né? Porque às vezes você chega depois do que a ação começou, você vê uma coisa diferente do que quem está lá desde o começo. Sim. Cada uma na sua posição, espaço, tempo, viu uma coisa diferente, olhando para a mesma coisa. Ou seja, mudou a câmera de lugar. Mudou a câmera de lugar, mudou o ponto de vista, mudou as coisas através onde você observa o mundo. Eu observo o mundo daqui, da minha bolha, né? Deixa eu ligar ali. Eu observo o mundo dentro da minha bolha. Então é dentro da minha bolha que eu vou analisar as coisas, né? Eu trago a coisa para dentro da minha bolha, e aí eu comparo com as coisas que tem dentro da minha bolha, e aí eu dou o veredito. E para criar? Para criar exatamente isso. Para criar, você tem que sair da tua bolha, em princípio. Porque se você vai criar alguma coisa para pessoas que estão dentro da mesma bolha que você, ok. Mas nem sempre, na maioria das vezes, não é isso.
Você tem que entrar na bolha do outro. Quando você vai fazer uma campanha, estou falando de publicidade, ou enfim, um arquiteto, o arquiteto vai fazer um projeto, ele tem que entrar na bolha do cliente. Ele vai levar, obviamente, o conhecimento dele, o talento dele, a visão dele, mas ele vai tentar achar um meio termo entre a bolha do cliente e a bolha dele. Se ele for uma grife, é a bolha dele que ele vai fazer e o cliente vai aceitar. Bobão, né? Se ele não for uma grife e for meio bunda mole, o projeto vai ser a bolha do cliente. Então, o ideal, eu acho que o grande profissional de criação é aquele que consegue achar o meio do caminho, a média entre a bolha dele e a bolha para quem ele está criando. Porque é importante a gente entender ou se colocar no lugar do outro. Isso não é uma questão de simplesmente de autoajuda, de questão humanitária, ok, é também humanitária, é uma questão civilizatória, mas a gente está falando do ponto de vista eminentemente profissional, criativo. Não só criativo, né? Você é um vendedor, você está numa loja, você vai vender uma coisa, você precisa entender a bolha da pessoa que entrou na sua loja para convencer essa pessoa de comprar o que você está vendendo. Porque na internet, enfim. Passa a ser um desrespeito até tu não reconhecer isso, né? Tu tratar a pessoa dentro dos teus padrões, do teu ponto de vista. Porque você trabalha, sei lá, numa loja ou um site de vendas, e aí você acha ridículo um produto que você está lá e ri se a pessoa compra. Não faz sentido isso. É o respeito às necessidades da pessoa que tem uma visão de mundo diferente da sua. A pessoa que ela, como a gente falou aqui no começo, ela olha para a mesma coisa que você e vê outra coisa. Quem está certo, quem está errado? Qual que é a realidade, voltando ao começo? O que é realidade? Realidade é o que eu acho que é a realidade ou o que você acha que é a realidade? O que é a verdade? O que eu acho que é verdade ou o que você acha que é verdade? Do ponto de vista do dia a dia, é complicadíssimo você viver pensando isso. Por isso que o nosso cérebro construiu uma forma de pensar em que ele define claramente o que é realidade, o que é verdade, o que é mentira. Porque, por alguma razão, ele não conseguiria estabilidade, zona de conforto, se ele não definisse claramente, não põe um rótulo claro nas coisas. Precisa desse rótulo claro. Mas quando a gente começa a pensar friamente, filosoficamente, a gente chega à conclusão assim, não existem esses rótulos. Esses rótulos não existem. E no momento da criação, principalmente na hora de criar, tentar subverter esses rótulos é melhor. Tirar o rótulo do sabão em pó e colocar no de molho de tomate. Ver o que acontece. Né? Tentar fazer essas conexões, fazer esse tipo de bruxaria. Esse do ponto de vista criativo. Agora, no dia a dia, você precisa também imaginar, a gente está vivendo hoje o momento da pós-verdade, né? Hoje todo mundo acha que opinião é verdade. Sempre achou, é que não tinha internet para deixar a coisa explícita. As pessoas sempre acharam que a opinião delas é a verdade, por causa disso que eu falei. Mas a pessoa então não sabe que tem estudiosos que estudam há muito tempo isso, estão dizendo outra coisa? A pessoa olha para isso, não, mas eu acho outra coisa. E eu não quero entrar também, aprofundar muito nisso, mas ela tem razão, não tem razão, eu não sei. É o que o nosso cérebro, a forma com que o nosso cérebro funciona. Ele só consegue reconhecer as coisas que ele conhece. Olha só, é uma frase meio estranha. Ele só aceita, ele só deixa a coisa participar do repertório dele se ele conhece. Dos padrões dele, né? E é tão produtivo, tão criativo, tu pelo menos
entender o outro, ouvir o outro, traz tantos benefícios, né? Nos nossos cursos, as pessoas chegam no curso, primeiro momento, todo mundo senta, fica olhando um para o outro, e eu chamo de fauna. Aquela fauna, tem gente de idades diferentes, profissões diferentes, formação diferente, classe social diferente. E elas olham em volta e não acham a tribo delas. E elas ficam desconfortáveis, né, naquele primeiro momento. Depois que a gente vai passando por todo aquele processo e as pessoas meio que se expondo e vendo o outro se expor, começa a criar uma integração entre as pessoas, começa a encontrar os pontos de conexão com as pessoas, começa a ver que ela faz parte da tribo dela em outros departamentos, não necessariamente no jeito que vestir, na classe social. E aí chega no fim do curso, o que as pessoas perceberam? Que foi uma experiência muito rica, porque elas tiveram impacto de várias bolhas que elas nunca entraram em contato, e elas viram como isso é rico, como ampliou os horizontes dela, como abriu a cabeça dela, e falou, puxa vida, eu nunca tinha pensado que podia ser daquele jeito, não, olha só a visão daquela pessoa, olha, eu acho que nem tão assim claro para a pessoa, assim, eu acho que ela percebe isso até quase cognitivamente, assim, ela percebe que foi importante aquela troca, e num primeiro momento, né, não quero conviver com isso, eu não quero novas informações. O cérebro, ele apesar de ser curioso, ele tem essa restrição. Uma seleção de informações assim, ele quer receber a informação que confirma o que ele já acredita ou eleva um pouquinho o conhecimento dentro daquilo que ele acredita, indo numa direção que ele acha que razoável. A hora que a informação muda de vetor, o que ele acredita, enquanto você falar o que ele acredita indo para frente na cabeça dele, ele acha legal. A hora que o que ele acredita você faz assim, ele não aceita. Mas aí com a convivência com isso, com a experiência, com a troca, aí ele começa a perceber como é bom isso. Tem que se controlar um pouquinho, né? Porque a gente realmente não gosta, mas se você entender o processo, se você saber que isto te causa incômodo, mas que é importante, que é bom, quem sabe você não consegue evoluir e progredir.